Enquanto a maioria das crianças gastava sua infância do lado de fora das suas casas, eu não. Eu tava do lado de dentro jogando videogames. Verdade seja dita. Mas foram vários videogames que eu nunca consegui jogar. Isso também é uma verdade que tem que ser dita. Um deles foi o Game Boy, e é exatamente este videogame que vamos modelar neste tutorial usando o Cinema 4D para isso. Jogar videogames é muito legal, mas agora não é hora disso. Vamos pro tutorial, que é muito mais importante. A emoção é grande, mas segura essa emoção aí, vamos com calma, hein? Pra gente começar essa modelagem aí, ó. Eu tô usando o Cinema 4D na versão nova R25. E antes que você pense, mas se eu tiver uma versão antes dessa, tem algum problema? A resposta é... Tem mais ou menos, porque na versão S24 para R25, muita coisa mudou. Então, se você puder me acompanhar no R25, vai ser bastante melhor. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Do lado direito, a gente tem esse botãozinho, onde a gente pode clicar e criar um cubo. Uma vez que você tem esse cubo, o que acontece? Se você deixar selecionado, para fazer isso, você pode clicar aqui, ó, em cima do nome Cube, e aí automaticamente ele fica selecionado. Você pode descer na parte aqui, ó, no painel de Attributes, onde você pode clicar na aba de Objects, e aqui nesse Object você pode mudar opções, ó, como a largura, a altura e a profundidade. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nesse Size X, né, que é a largura dele, eu vou colocar 150, e nesse Size Z vou colocar 40. Então basicamente eu só estou mudando aqui, ó, 150, tá, no Size X, e no Size Z eu estou colocando 40. Só isso aí, ó. Então a gente tem ainda um cubo, só que a gente mexeu um pouco na estrutura dele. Agora acontece o seguinte, não sei se você está percebendo, mas os cantos aqui, ó, estão muito marcados. Mas qual o problema disso? Então, não tem nenhum problema, mas quando você quer uma parada assim um pouquinho mais suave, para dar aquela sensação bonitinha, tranquila, um objeto mais amiguinho, mais bonito, né? Mais assim, sei como é que eu posso dizer, menos agressivo, você pode deixar mais arredondado. E para deixar arredondado, você pode clicar e segurar nesse botão aqui, ó, que não parece absolutamente nada, e você tem lá embaixo a opção de Bevel. Quando você faz isso, eu preciso associar o Bevel com esse cubo que a gente fez. Então, nós temos o cubo e temos o bevel. Mas associar? Como é que eu associo? É muito fácil, ó. Pega o bevel, segura e arrasta e solta em cima do cubo. Automaticamente, ó, você vai perceber que os cantinhos começaram a ficar um pouquinho arredondados. Tá vendo isso? Sim, tô vendo. Então, ó, deixa selecionado o bevel, vem aqui embaixo no painel de Attributes, e aí você tem 3 abas selecionadas. A partir delas, você pode mudar as opções aqui, ó, como Offset. Esse Offset controla o tamanho da expansão dessa área. Aqui eu acho que um offset de 5 tá bacana. E aí eu tenho o Subdivision, ó, que é a quantidade de divisões para ficar cada vez mais suaves. Então aqui acho que 5 tá bom. Então basicamente 5 e 5. Mas eu não poderia colocar mais do que 5 aqui, uns 490 para ficar bem suave? Então você até pode aumentar os valores. Mas acontece o seguinte, quanto mais divisão você coloca, mais pesado fica o processamento dentro do Cinema 4D. E na verdade não precisa colocar tanto também, ó, porque se você olhar com 5 que a gente pôs aqui, 5 já deu a impressão ali de bem suave, bem gostosinho. Acho que já tá da hora. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Aqui embaixo, a gente sabe que o Game Boy, ele é um pouquinho mais curvado, né? Então a gente tem os arredondamentos igual a gente fez nos cantos, só que esse aqui seria uma parada tipo isso, ó. Ele é bem mais arredondado. Então o que você faz? Vem aqui e seleciona o cubo. Você já sabe como é que seleciona o cubo, porque eu já falei isso antes, então é só clicar sobre ele. E uma vez que você clicou nele, você vai clicar aqui, ó, nesse botão. Peraí, mas o que faz esse botão? Esse botão nada mais faz do que transforma o cubo em editável. Em editável? O que é isso? É quando você pode mudar a estrutura dele. Então agora a gente pode fazer modificações específicas, como, por exemplo, deixar essa borda mais arredondada. Então aí, ó, olha só. Você vai deixar o cubo selecionado e na parte de cima você vai clicar nessa opção, ó, onde a gente pode trabalhar por linhas. E aí, se você estiver com essa ferramenta aqui, ó, de seleção, você pode clicar, tá vendo, ó, em qualquer uma das linhas e automaticamente selecioná-las. Eu vou vir nessa aqui de baixo, do lado direito, ó. Então você clica em cima dessa, ela fica selecionada, e aí você vai lá na parte de cima, ó, em Select. No Select você coloca essa opção de Store Selection. O Store Selection vai lembrar que a gente selecionou só essa linha. Mas para que serve isso, professor? Calma, confia em mim. Mais pra frente tudo vai fazer sentido. Então agora, eu vou vir aqui, de novo, clicar e segurar e colocar Bevel. Mas Bevel de novo?
novo. Então, de novo, porque a gente fez um bevel que arredondou tudo. Agora eu estou aplicando um bevel que vai arredondar só essa linha que a gente selecionou. Só que para isso faz o seguinte, ó, pega esse bevel, clique e arrasta, ó, e solta em cima do cubo. Aqui você vai perceber também que existe uma pequena ordem entre os bevels que a gente tem. Então esse aqui de baixo, ó, que é o que a gente arredondou tudo, e esse de cima é o que eu acabei de colocar ali para fazer só essa partezinha dessa linha. Se você clicar 2 vezes em cima do bevel, ó, eu vou vir no final dele e colocar o nome de 2, tá? Então esse bevel aqui é o que a gente acabou de aplicar, que não fez absolutamente nada, tá? Calma. Então deixa ele em cima nessa ordem. Essa ordem aqui é bastante importante, tá? Deixa o bevel 2 em cima do bevel. Clica no bevel 2, e aí quando você clica nele, ó, você tem um painel aqui embaixo de attributes, que a gente já viu que dá para fazer várias modificações. Só que se liga só, eu tenho essa parte de selection. Esse selection você pode clicar e arrastar esse triângulo, ó. Então clique e arrasta e solta dentro da aba de selection. O que acontece? Esse triângulo simboliza aquela linha que a gente selecionou. Lembra disso? Claro que eu lembro, professor. Então, se você lembra, você sabe que é só essa linha aqui na direita. Quando eu coloco esse bevel e digo para ele arredondar só a linha que a gente fez, clicando e arrastando e selecionando aqui, ó, jogando aqui embaixo, eu posso vir no offset, ó, clicar e arrastar e ele arredonda só esse pedaço. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse offset nos 40, offset, tá? Bem aqui, ó, 40, e esse subdivision pode ser uns 10, ó, para deixar bem suave. Então a gente arredondou tudo e arredondou um pouquinho mais o cantinho da direita. Agora, uma pequena observação muito importante. Se tudo que eu estou fazendo, essa questão de movimentar no ambiente, criar objetos e essas paradinhas todas, talvez você esteja muito confuso, pensando, oh meu Deus, professor, eu não estou entendendo absolutamente nada, meu Deus, me ajuda. Calma. Respira fundo, não se desespera e clica do lado direito no card para você assistir o tutorial de como começar no cinema 4D, porque lá eu explico as coisas mais básicas, como se movimentar no ambiente, como você pode visualizar por várias telas diferentes, coisas que são muito importantes para este tutorial e para muitos outros que ainda vão vir no canal e muitos outros que também já existem. Então clica aí primeiro, depois você continua assistindo esse aqui comigo. E isso obviamente só se você quiser, porque afinal de contas você tem o poder das suas próprias escolhas. Agora chega de maluquice, vamos seguir em frente. O que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar o cubo, só que só para ficar mais fácil a visualização, eu vou tirar aqui, ó. Quando você clica nesse quadradinho do lado, ele pode mostrar o que tem dentro dele ou pode esconder. Então, deixa escondido para não ficar muita coisa na tela. Seleciona o cubo, pressiona Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu tenho o cubo, que é o pedação que a gente fez, e o cubo 1, que na verdade é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa? Para que a mesma coisa? Então, porque agora a gente vai fazer modificações. Então se liga só, seleciona o cubo 1 e na parte de cima muda para essa opção aqui, ó. Essa opção trabalha no objeto como um todo. E aí, se você vir do lado esquerdo nessa ferramenta, você tem a ferramenta de escala, onde você pode clicar aqui, ó, no quadradinho verde e diminuir talvez um pouquinho, e no quadradinho vermelho também diminuindo um pouco mais. Aqui tá meio difícil de enxergar o que está acontecendo, né? Então o que você faz? Vem com essa ferramenta aqui, ó, que é de movimentação, e clica nessa seta azul aqui, ó. Segura e arrasta e joga um pouquinho para frente. Então basicamente é isso, ó. É a mesma coisa que a gente tem, só que um pouquinho menor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vem com a ferramenta de escala, que você já viu como é que faz. Eu vou deixar aqui um pouquinho menor na largura e a altura um pouquinho menor razoável, ó. E com a ferramenta de movimentação, que é essa aqui que você já viu, vai agora na seta verde, ó, e posiciona aqui para cima. Se você quiser, visualizando pelas 4 telas, ó, fica um pouco mais fácil. Então aqui você pode vir diminuir um pouquinho a largura e talvez a altura pode deixar desse jeito, só que desce um pouquinho mais. Visualizando também aqui de frente, você consegue perceber que é como se o objeto tivesse dividido aqui em 2 blocos. Ó. Tem o bloco superior e o bloco aqui de baixo. Então o que a gente está fazendo mais ou menos, né, é imaginar essa divisão no meio e colocar esse pedaço aqui, ó, mais ou menos no meio. Ah, mas não tá no meio, tá um pouco mais para baixo. Então, por isso que eu falei mais ou menos, não tá exatamente igual, tá vendo? Só um pouquinho mais para baixo. E se você quiser, ainda com a ferramenta de movimentação, vem aqui, ó, e empurra um pouquinho mais para dentro. Então esse aqui vai ser o visor por onde a gente vai enxergar o que tem nessa tela. Agora, essa tela, no geral, ela tem como se fosse um baixo relevo, né? É como se fosse uma área assim, ó, e ela tivesse um pouquinho mais para dentro, tipo isso. Então nós vamos fazer isso. Obviamente não é exatamente isso do jeito que tá, porque meu desenho ficou uma droga. Mas é mais ou menos isso, certo? Então aqui do lado direito, ó, você clica nesse botão que cria um cubo, igual a gente já fez antes. E eu vou só um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu isso aqui também anteriormente. Então deixa o cubo 2 selecionado, vem no painel de Attributes, Objects, e aqui, ó,
size X eu vou colocar 95, o size Y 65 e o size, né? O size é ótimo, né? O size Z em 20. E aí com a ferramenta de movimentação, ó, puxa um pouquinho para frente e visualizando talvez de frente, você até pode posicionar mais ou menos no meio dessa área que a gente fez antes, tipo isso aqui, ó. Agora o que eu vou fazer se liga só, que esta parada é meio maluca, hein? Eu vou pegar esse quadrado que a gente fez, né, ou melhor, esse cubo, e vou fazer um buraco nesse outro aqui de trás. Então vamos identificar os elementos primeiro. Esse aqui, ó, que é o cubo 2, é esse aqui da frente. E aqui eu tenho esse cubo 1, que é esse bloquinho, ó, que a gente tem, tá vendo? Então a ideia é essa, tá? Então o cubo 2 e o cubo 1 são eles que vão ter essa interação. O que você faz? Clica aqui, ó, e segura nesse botãozinho e coloca essa opção de Boolean. Clicando em Boolean, você vai simplesmente arrastar aqui, ó, o cubo 2 para dentro do Boolean, depois o cubo 1 para dentro do Boolean também, ó. Aqui não se esqueça da ordem, pelo amor de Deus. Essa ordem é muito importante. Dentro do Boolean, deixa o cubo 1 e depois o cubo 2. E aí se você vir, ó, selecionar o cubo 1 e arrastar para frente, ó, você pode mover a tela. E se você selecionar o cubo 2, você pode mover aqui, ó, colocando mais para frente, diminuindo aquele pedaço ou deixando ele maior. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que assim já tá legal, ó. A gente consegue enxergar como se fosse aquele buraquinho da parte de dentro. Um pequeno detalhe muito importante é que se você quiser enxergar um pouco melhor o que está acontecendo aqui, você pode vir em Options e ativar esse SSAO, que é uma sigla bem maluca, ó, mas você consegue enxergar um pouquinho de sombra que facilita essa visualização. Claro, não é a coisa mais... Nossa, professor, realmente agora ficou muito fácil de enxergar essa parada. Realmente não fica tão fácil assim, mas facilita pelo menos um pouquinho. Continuando, não desista, pelo amor de Deus. Metade aqui a gente já fez, hein? Eu vou vir agora do lado direito, clicar aqui no cubo, e segurar, não clica, isso só não clica, tá? Clique segura e coloca assim a opção, ó, de cylinder. Esse cylinder, obviamente, você deve ter percebido que é um cilindro. E aí nós vamos fazer com que esse cilindro seja o botão que a gente vai pressionar neste Game Boy. Então deixa o cylinder selecionado, vai em Attributes, Objects, e aqui a gente tem a opção de Radius, que é o tamanho da expansão. Aqui eu vou colocar 15, ó. Não precisa dele muito grande, não. Se você tiver dificuldade de enxergar o que está acontecendo, deixa o cilindro selecionado e pressiona este olhinho, ó, onde você entra nas opções de solo. Mas solo, o que é isso? É para você enxergar ele sozinho, então sem nenhuma outra informação visual, com um monte de elementos para ser aquela loucura. Não, calma. Faz o objeto sozinho, você trabalha nele, depois você ativa os outros de novo. Então basicamente a opção de solo é isso. É só para você enxergar esse carinha aqui e não enxergar mais nada. Então aqui, ó, eu vim no Radius, coloquei 15. Aqui na opção de Height, que é o tamanho dele, o comprimento, né? Acho que 20 tá bom, não precisa dele tão grande assim. E na opção de Rotation Segments, que basicamente é isso aqui, ó. É a quantidade de segmentos no giro. Quanto menos você coloca, ó, mais marcado. Quanto mais você coloca, mais suave. Então eu acho que aqui uns 32 tá ótimo. Então 15, 20, 32. Aqui você também pode vir na opção de Caps e no Caps ativar esse Fillet, onde ele vai suavizar essa borda. É mais ou menos a mesma função do Bevel. Lembra do Bevel? Sim, professor lindo! Então, basicamente é isso. O Bevel arredonda as bordas e essa opção aqui de Fillet também. Eu só não consegui colocar essa opção de Fillet naquele outro objeto porque como eu queria arredondar aquele cantinho na direita de uma forma mais arredondada ainda, não daria para mexer igual a gente está fazendo aqui, entendeu? Então, por favor, confie em mim, porque eu sei que você vai dizer, nossa, mas por que você não fez isso também na outra parte? É porque na outra parte não tinha como. Última coisa que eu vou fazer aqui no cilindro, ó, ainda no painel de Attributes in Caps, eu tenho Caps, não, desculpa, em Object, eu tenho esse aqui, ó, Orientation, onde você pode clicar e definir qual a direção que ele vai ficar. Eu vou deixar aqui, ó, em mais Z. E aí eu posso clicar nesse botão de novo para enxergar todos os objetos. Com a ferramenta de movimentação, a gente pode usar as setas, ó. A seta azul para colocar um pouquinho para frente e talvez visualizando de frente, ó, eu posso clicar na seta vermelha, puxar um pouco para cá e a seta verde talvez um pouquinho mais para cá, ó. Então a gente posiciona esse primeiro botão. Só que na verdade a gente precisa de mais um botão. Ah não, professor, vai ter que fazer tudo de novo, cria um cilindro e tal. Não, não, não. A gente pode fazer uma cópia desse objeto. Então faz o seguinte, deixa o cylinder selecionado, vem aqui, ó, clique segura e coloca a opção de Instance. O que é o Instance? O Instance é uma cópia perfeita. Exatamente o que tem nesse objeto que a gente deixou selecionado, que no caso era o cilindro. O Cylinder Instance é exatamente a mesma coisa. Então eu vou fazer, ó, é vir na opção de frente aqui e jogar um pouquinho para baixo e um pouquinho talvez para o lado. Talvez um pouco menos, ó, mais ou menos isso.
Então olha só, é um botão exatamente igual. E o bacana é que se você vir nesse cylinder aqui, ó, e mudar, por exemplo, o radius dele, o instance segue exatamente as mesmas informações. É claro que a gente não vai fazer isso porque já está perfeito para o que a gente precisa. Mas é só para você entender o que é este bendito instance. Agora, eu não sei se você percebe, mas está faltando mais alguns detalhes, como por exemplo aquele direcional que fica aqui, ó. Também, por favor, desconsidere esse desenho não ficou muito bom, mas é só para você entender a ideia. Então o que você faz, ó? Vem do lado direito aqui, na ferramenta que a gente já viu antes, que é essa aqui, para criar um cubo, e aí você só clica nele. Aqui eu vou deixar a opção de solo, que você sabe como é que faz isso, para a gente só enxergar ele. E o que eu vou fazer, ó, é clicar nesse botão para entrar nas opções de editável. Então agora eu consigo fazer modificações dele, ó. Uma vez que eu faço isso, deixe esse cubo selecionado e vem aqui em cima, ó, na opção de polígonos. A gente trabalhou em linhas, né, que podia selecionar essas linhas assim, ó. Só que dessa vez a gente vai nesse aqui, onde você pode selecionar os blocos. Eu vou selecionar o da direita, e aí você clica com o botão da direita em cima dele e coloca Extrude. E aí você clica e arrasta, ó, e puxa uma quantidade que seja mais ou menos a mesma largura dele, ó. Tipo isso. Se você quiser o mesmo, fala, não, professor, eu quero exatamente igual você, cara. Então o que você faz? Ó? Quando você clica e arrasta, aqui do lado aparece no painel de Attributes opções como Offset. E no Offset a gente pode colocar, sei lá, uns 170. Ó. 170 é a quantidade que a gente puxou desde este ponto até esse aqui. Agora a gente vai repetir isso para o outro lado, ó. Então, do outro lado, eu vou clicar em cima, eu estou com a ferramenta de Extrude ainda, ó. Só que ao invés de clicar e arrastar, né, ou colocar 170 aqui, a gente pode vir simplesmente clicar aqui, ó, em New Transform. Aí automaticamente ele pega o mesmo valor de antes, que era 170, e também faz para o lado esquerdo. Ó, lindo, adoro essa função. E mesma coisa para cima, ó. Seleciono de cima, New Transform, e o de baixo também, ó, New Transform. Pronto, a gente acabou de fazer como se fosse uma cruzinha. Agora, o que a gente vai fazer, ó, é desativar a opção de solo, vir aqui com a ferramenta de escala, que você já viu como é que faz antes. Não se esqueça, quando a gente está na opção de polígono, não dá para mexer no objeto inteiro. Então eu vou vir e ativar essa opção, onde eu mexo nele todo, ó, e aí eu vou clicar do lado de fora, segurar e arrastar, ó, e ir diminuindo. Aqui fica meio difícil de ver, então de frente é mais fácil. Ó. Vem aqui, deixa mais ou menos isso. Com a ferramenta de movimentação, a gente pode puxar um pouco para a esquerda e talvez descer um pouco mais. Ó, mais ou menos isso. Talvez até um pouco maior. Acho que aqui tá legal. E aqui eu estou tentando dividir mais ou menos como se fosse o bloco também. Tem a parte de baixo, ó. E na parte de baixo nós temos o lado esquerdo, ó, e nós temos o lado direito. Então estou tentando dividir os botões mais ou menos por essas áreas. Mas não está perfeito isso aí não, professor. Eu sei, eu não falei que era perfeito, eu falei que era mais ou menos isso. E aí ainda com essa ferramenta de cubo, ou melhor, esse objeto de cubo, eu vou vir com a seta aqui, ó, na ferramenta de movimentação e jogar um pouco para frente. Então aí, a gente já tem os dois botões e o direcional também. Só que eu não sei você, mas talvez você tenha percebido que eu tenho um pouco assim de toque. Eu olho para essas coisas meio aqui retas demais e elas não me agradam muito. Então eu vou dar uma leve arredondada, fazendo aquilo que a gente já fez antes. Clica e segura nessa opção, vai lá em Bevel e nesse Bevel eu vou clicar e arrastar e soltar dentro desse cubo, que é esse direcional aqui que a gente acabou de fazer. Nas opções do Bevel, vindo em Attributes, aqui embaixo, ó, nós temos o Offset. Eu vou colocar o Offset. Acho que 1 tá bom, né? Se eu colocar mais, ó, pega uma área muito grande. Então 1 tá bom, mas Subdivision eu vou colocar 4. O problema é que quando você coloca esse Subdivision, ele fica com essas marcas aqui, ó. Isso aqui me irrita demais. Então o que eu vou fazer, ó? Aqui embaixo você tem esse Metering, onde você pode mudar de Default para Uniform. Aí ele dá uma leve melhorada, ó. Nessa sensação a gente não enxerga mais aqueles risquinhos. Então tá aí. Boa parte do nosso Game Boy já está muito feita. Tá faltando só mais duas coisas. A primeira é um botão que fica desse lado e a última é só um detalhezinho que vai ficar aqui em toda a lateral, não vai todo o contorno do objeto, mas respira, vamos por partes. Aqui eu vou clicar, ó, no cubo para criar um novo cubo. A gente pode vir nas opções dele aqui já no painel de Attributes em Object. Eu vou mudar os sizes para 10, 20 e 10. Quando eu digo 10, 20 e 10 é na sequência, tá? 10, 20 e 10 no X, Y e Z. Aqui eu posso até ativar a opção de Fillet. Eu vou até deixar ele em solo rapidão só para você ver o que está acontecendo, ó. Então ele estava assim, ó. Quando eu ativei o Fillet, ele ficou muito arredondado, né? Esse aqui ficou demais. Então nesse Fillet Radius aqui, que é esta opção, eu vou colocar o valor de 1. Então ele arredonda, mas não arredonda tanto assim, ó. Muito bacana. Tirando a opção aqui de solo, a gente pode vir na opção de frente mesmo e com a ferramenta de movimentação, ó, joga um pouco para o lado e joga um pouco para cima. Como se fosse o botão que você liga e desliga.
Sinceramente, eu não faço ideia, porque eu nunca joguei um Game Boy. Eu sei que eu tô dando uma revelação bombástica, falando, meu Deus, o professor tá modelando um objeto que ele nunca usou. Eu sei, tá? Mas eu tô colocando um botão aqui, imaginando que ele deve ligar por algum botão. Então eu tô colocando esse botão. Embora ele pudesse ligar por algum desses botões também, ou pelo direcional. Mas isso não importa, tá? Pelo menos vamos criar um outro botãozinho só para dar um charme. E agora, a última coisa. A gente vai selecionar o corpo dele. Então clica em cima. E o que acontece? Quando você seleciona ele no painel de Objects, tem aqui, dentro das opções dele, os bevels que a gente usou. E para fazer o que eu quero fazer, não dá para fazer com esses bevels aqui existindo. Então o que nós vamos fazer é transformar esses bevels em um novo objeto junto com ele. O que você faz? Clica em cima desse cubo com o botão da direita e coloca a opção de Connect Objects plus Delete. Ah, professor, só isso? É só isso, você pensou que era bem mais difícil, né? Nada, é facinho, ó. Então aqui nós temos o cubo. Aí o que eu vou fazer é, aqui na parte de cima, eu vou ficar nas opções de linhas. E trabalhando em linhas, ó, você pode visualizar todas as linhas que tem no objeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar na tela com o botão da direita e vou colocar essa opção aqui, ó, de Loop Path Cut. E aí, quando você vem, ó, e deixa em cima de qualquer linha, você pode dar um clique e ele cria um corte que gira, né, faz a volta no objeto todo. Só que eu queria que ficasse mais ou menos no meio, né? E para ver o meio certinho fica difícil. Então eu vou aqui na opção de enxergar pela direita do objeto, ó. E a gente pode deixar em cima de qualquer uma dessas linhas e clica aqui, ó, mais ou menos em cima dessa linha verde. Ah, mas o meu não ficou perfeito. Não precisa ficar perfeito, é mais ou menos isso, ó. Então a gente acabou de fazer isso aqui, ó. Deixa eu só voltar, que eu acabei fazendo uma besteira aqui. Então, ó, Loop Path Cut, dá um clique aqui, ó. Cliquei. Quando você faz isso, essa linha automaticamente fica selecionada. Então eu vou clicar em cima dela com o botão da direita e vou em Bevel. No Bevel, ó, você pode clicar e arrastar para expandir a linha. Só que fica meio difícil porque ele perdeu a referência da linha. Então o que você faz? Você pode vir aqui em cima, ó, em Select, depois você vai nesse aqui, ó, Loop Selection. Clique em cima dessa linha, ele vai selecionar toda ela. Clique em cima dela com o botão da direita e coloca Bevel. Aí você clica e arrasta, ó, só para criar uma expansão dela. Agora eu vou pegar toda essa partezinha, que foi esse detalhe do meio, e eu vou empurrar para dentro. Para isso, a gente vai na opção de polígonos, onde você poderia vir com a ferramenta de seleção, ó, e sair selecionando todos os pedaços, vir aqui da parte de baixo, selecionar tudo aqui segurando o Shift. Ó. Mas seria uma trabalheira terrível, né? Então faz o seguinte, deixa nas opções de polígonos, vem aqui em cima em Select e coloca Loop Selection. Aí você clica aqui, ó, em cima de qualquer um desses polígonos que tem nessa parte de dentro. Ele automaticamente seleciona todo o giro, adoro. Aí você clica em cima de qualquer um deles com o botão da direita e vai em Extrude. Aí você pode puxar para fora ou para dentro, que na verdade é o que nós queremos, né? Então puxa um pouquinho para dentro, ó. A gente já criou esse detalhe. Só que mais uma vez você sabe, professor, já sei, cara, você não tá se aguentando, né, com esse risco aqui muito marcado, você quer deixar isso aqui um pouco mais suave, não é isso? Exatamente, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nas opções de linhas e trabalhando em linhas, ó, eu posso clicar do lado de fora para tirar essa seleção e aí eu posso ir lá em cima, ó, em Select, Loop Selection. Aí a gente clica nessa linha para selecionar tudo, segurando o Shift eu clico nessa outra, ó. Então selecionei essas duas. E aí eu vou salvar essa seleção igual a gente fez antes. A gente pode ir em Select, depois na opção aqui, ó, de Store Selection. Quando você faz isso, muita atenção, pelo amor de Deus. Aqui nós temos esse cubo, que é o objeto que estamos manipulando. E aí você vai vir aqui, ó, do lado direito, eu tenho esse ícone, né? Esse íconezinho significa essas linhas que a gente selecionou. Então aqui é a mesma coisa de antes, ó. Clique e segura aqui, vai na opção de Bevel e arrasta esse novo Bevel para cima desse cubo, ó. Quando eu faço isso, eu posso deixar o bevel selecionado e no painel de Attributes, aba de coordenadas aqui, já sei, professor, você vai arrastar esse ícone aqui em Selection, não é isso? Tá vendo como você sabe, ó? Então vem aqui, ó, clique, arrasta e solta em cima do Selection, ele vai arredondar só essa parte, só que aqui a gente podia fazer umas modificações, ó. Então seleciono o bevel, vem aqui embaixo e aí eu tenho a opção de Offset. Esse Offset eu acho que tá muito, né? 1 centímetro, então eu vou colocar 0,5 para ele ficar um pouco menor e na opção de Subdivision, 4. Eu acho que já tá legal, ó. Então a gente fez o objeto inteiro, arredondou algumas partes e agora tá lindo e maravilhoso o nosso Game Boy. Eu ia falar uma outra parada, tô viajando nas ideias. Última coisa que eu vou fazer aqui, só para ficar mais fácil, eu vou ativar de novo, ó, as opções de trabalhar no próprio objeto e eu vou criar um nulo. Mas meu nulo, que diabo é isso? Então um nulo é um objeto que serve para controlar todo o nosso Game Boy. Então aqui eu posso clicar, ó, nesse botão, não, desculpa, tô falando besteira, nesse aqui de cima, ó. Então clica nele, automaticamente nós temos esse nulo. O que eu vou fazer, ó, é vir aqui na parte de baixo, clicar e segurar para selecionar todos menos
o nulo. Aí você clica em cima de qualquer um deles, ó, e arrasta em cima do nulo, automaticamente agora, ó, o nulo tem todos os objetos. E o legal é que se você selecionar o nulo e usar ferramentas de rotação, ou de escala, ou até de posição, ó, você pode mover o objeto inteiro. Então, assim, nós temos o Game Boy, ele tem vários pedaços. Esses pedaços ainda estão separados, mas com o nulo a gente pode mexer todo mundo junto. E tá aí, graças a Deus a gente acabou essa modelagem maravilhosa desse Game Boy, que é um Game Boy estilizado, né? Não sei se você percebeu, não é assim a modelagem real de um Game Boy, mas eu acho que você deve ter percebido isso desde o começo do tutorial. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre tutoriais, tem um outro que eu já fiz também, que é de como modelar um celular no cinema 4D, tá aparecendo na tela aí, ó. E nele a gente faz uma modelagem meio parecida com o Game Boy, são objetos ali mais duros, né, mais levemente curvadinhos na borda, enfim, eu não vou ficar explicando sobre ele porque melhor do que explicar é você clicar no card do lado direito aí em cima para assistir o tutorial e depois você me diz se você gostou, se você não gostou. Não, tá bom, vai me dizer se você gostou. Se você não gostou, por favor, não faça absolutamente nada. Só clica no card aí e assiste. Segura aí, porque ainda tem mais uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Muita gente não vai na descrição do vídeo, mas eu acho que você deveria, porque lá você encontra o meu curso online para você dominar o cinema 4D. É hora de aprender tudo que você precisa para desenvolver os seus projetos no cinema 4D, mesmo que você conheça um pouco sobre ele e queira mergulhar em mais conhecimentos, mas também é um curso para você que está começando do zero. A hora de aprender o cinema 4D é agora. Não se preocupe, porque no curso você vai aprender todos os assuntos essenciais, começando por tipos de modelagem, deformadores, fields, materiais, texturas, MoGraph, dinâmica e muitos outros assuntos que têm o objetivo de te ensinar todas as etapas que envolvem o 3D, modelagem, iluminação, animação, materiais e texturas e, por fim, a renderização. Esse curso aqui é completíssimo. E ainda, para aprimorar os seus conhecimentos, se liga nesse projeto aí, ó, que a gente vai fazer do começo até o final, exatamente para descomplicar o 3D da sua mente e você entender onde tudo começa e onde tudo termina. A verdade é que o link desse curso tá te esperando na descrição do vídeo. É hora de começar a sua jornada de aprendizado no cinema 4D. Tô te esperando lá, hein? E se você ainda quer assistir mais alguns tutoriais, eu tenho o que você precisa. É só você clicar aqui do lado, ó, para assistir alguns desses tutoriais. Você tem que clicar, porque isso eu não posso fazer por você. Eu vou indo nessa e, obviamente, eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!